Salve-nos agora, salve-nos por favor. Foi isso que a multidão gritava na entrada de Cristo no domingo de Ramos na cidade de Jerusalém. Mas não desse jeito calmo que eu fiz. Gritavam a plenos pulmões. E talvez a expressão hebraica dessas frases você já tenha ouvido. É a palavra Hosana. E ela foi gritada como uma forma de recepção do Cristo na cidade de Jerusalém, como uma entrada triunfal. O domingo de Ramos é o primeiro dos 7 passos, então o primeiro dos 7 dias dessa Semana Santa. E ele tem esse nome porque as pessoas começaram a enfeitar a entrada de Jerusalém com muitas flores e principalmente com folhas de palmeiras, que eram símbolos solares da época, eram símbolos do nascimento de um novo sol. Faz sentido quando olhamos que naquela região comemorava-se a entrada de uma nova estação, comemorava-se a entrada da primavera. Lembrando que nós estamos falando do hemisfério norte. Para nós, no hemisfério sul, a entrada do outono. Logo, essa comemoração na entrada da primavera era uma comemoração também do retorno do sol. E esse sol que brilhava no céu com a chegada da primavera também brilhou na terra com a entrada do Cristo na cidade de Jerusalém. Então, se de um lado havia uma explicação terrena ligada a uma mudança de estação para outra e de uma renovação dos elementos naturais, por um outro lado havia uma outra explicação, uma explicação espiritual, que também se dava por meio de uma renovação, mas uma renovação do espírito. Contudo, muitos naquele momento simplesmente deixaram-se levar por uma expectativa e uma felicidade que não estava condicionada a si próprio, mas sim ao que gostariam que o Cristo fizesse. Uma vez eu ouvi que quando o nosso eu está muito para fora, nós entramos num estado de euforia. E era com essa euforia e demasiada alegria, e até mesmo de forma superficial, que a multidão recepcionou o Cristo. Entendiam que o Cristo pudesse assumir seu lugar como um líder, sentar em um trono como um representante político. E isso é bem importante naquele momento, pois o Império Romano detinha e concentrava todo o seu poder daquela região. E o Cristo era visto por muitos como aquele que poderia incitar uma revolução. Essas expectativas e esse estado de euforia vinham até mesmo dos próprios discípulos de Cristo, que junto da multidão também ovacionaram o Cristo em sua entrada. Cristo, como diz a profecia de Messias no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, entra de fato como um rei, justo, salvo, pobre e montado sobre um jumento. Contudo, ele age diferente de todos os exaltados. Ele entra calado e austero. E assim ele entra porque ele estava ciente do que estava acontecendo, ciente de que aquele estado de euforia não era verdadeiro e não era duradouro. Porque essas mesmas pessoas que apresentavam essa manifestação calorosa com sua entrada, em poucos dias também agiriam com a mesma forma calorosa, porém completamente polar, e não mais gritariam Hosana. Elas agora gritariam crucificai-o. Essa sua resposta frente à recepção da multidão deixa em dúvida até mesmo alguns de seus discípulos, que ainda não haviam entendido por inteiro por que o Cristo não estava irradiando também, não estava feliz com aquela entrada, porque ele teria vindo para assumir também um trono na terra. Mas o Cristo não tinha esse plano. Ele veio para assumir de fato seu lugar no coração das pessoas e promover uma outra renovação, a renovação do espírito e das almas humanas. Considerando o ser humano como um microcosmo que reflete o macrocosmo e que esses ritmos e ciclos da natureza têm um efeito profundo na nossa vida, o Domingo de Ramos pode ser sim considerado um momento de refletir sobre essa conexão que nós temos e celebrar a renovação e a esperança que todas as mudanças nos trazem, sejam elas as mudanças como, por exemplo, das estações, ou sejam elas mudanças mais profundas.
O Cristo que entra naquela grande cidade da época, que era um centro comercial, um centro de câmbio, um centro de cultura e também uma cidade caótica como as nossas são, ele entra e vê aquelas pessoas em estado eufórico, mas sabia que no fim daquela semana, essa mesma alegria juvenil viria uma outra forma de sentimento, a dor da morte. Mas consciente, ele nos ensina que até mesmo nesses momentos mais obscuros de um destino grave, na miséria, na doença e até mesmo na morte, que seu sacrifício e ressurreição são exemplos de como podemos superar esses obstáculos em nossas próprias vidas e renascer em um nível mais elevado de consciência. Refletir nesse domingo de Ramos como nosso estado de ânimo e nossa consciência são levados simplesmente por essas alegrias imediatas e os diversos estímulos que a vida nos traz, pode fazer que nos aproximemos do que está de fato mais próximo do eterno e do saudável. A Semana Santa nos chama para uma renovação. Quanto do seu tempo você está tendo para se relacionar com aquilo que é necessário, com aquilo que você postergou? Porque sempre há algo em sua vida que lhe rouba a atenção e que te leva para um caminho mais estimulante, mais superficial, mais exaltado. Refletir sobre esses temas faz da nossa Semana Santa um passo de um caminho interior mais equilibrado e mais forte.